Cara, depois de tantos anos fazendo obras, atendendo diversos tipos de clientes, eu acho que já deu para perceber um monte de coisa que tanto eu cometi no começo, como muita gente comete até hoje. E quando eu falo erros, eu não estou me referindo só ao construtor. Muitas vezes é o construtor que comete esses erros, mas outras vezes é o cliente, o contratante que comete esses erros, às vezes obrigando o construtor a fazer uma coisa indevida. Então, olha só, para tentar te ajudar com isso, eu não sei se você é construtor ou se você é o contratante, é o cliente, mas independente da posição que você está hoje, você precisa saber dessas informações para, quem sabe, ter um maior sucesso ou uma maior probabilidade de sucesso aí no seu projeto. Beleza? Então, se você quer saber os 5 maiores erros que a maioria dos construtores vem cometendo ultimamente, fica comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que essa informação vai ser muito importante para você. Simbora? E para não perder o costume, já deixa um legal aqui embaixo, porque você sabe que dá muito trabalho gravar um vídeo como esse, redigir o roteiro, pesquisar, entender o que as pessoas aqui no YouTube precisam de informação e ainda não tem disponível, gravação, edição, tudo isso aqui é um trabalhão para fazer e você pode nos ajudar bastante a reconhecer o nosso trabalho e a divulgar o nosso conteúdo apenas deixando um legal. É de graça para você, não custa nada, é só ir aqui embaixo, clicar no legal e para nós vai fazer uma diferença enorme. E aproveitando, se ainda não está inscrito no canal, já se inscreve logo, ativa o sino, porque só assim você vai ser notificado sobre os próximos vídeos, os próximos conteúdos que eu vou postar. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito disso que eu vou te falar aqui agora, e eu tenho mais certeza ainda que você vai gostar muito mais dos próximos vídeos que eu vou postar. Então esteja inscrito com o sino ativado, porque você só tem a ganhar com isso. Show de bola? Deixou legal? Ativou o sino? Vamos avançar que a gente tem informações valiosíssimas para te passar hoje. E a primeira coisa que a maioria dos construtores erram na obra é não seguir o projeto. Cara, e por incrível que pareça, isso acontece muito com construtores mais antigos. E por que mais antigos? Porque o mais antigo, teoricamente, ele deveria ter mais experiência, né? E é exatamente aí que acontece o erro. Por ter mais experiência, por já ter executado aquele tipo de obra inúmeras e inúmeras vezes, ele acaba fazendo pela experiência e deixa de olhar o projeto. Então, por exemplo, se o cara vai fazer uma instalação de esgoto num banheiro e o cara já fez aquilo 50, 60 vezes, às vezes ele deixa passar o projeto, já tem na cabeça como é e executa sem olhar o que foi definido. E aí, quando você vai olhar o projeto, às vezes tem um pequeno detalhezinho, uma coisa a mais, uma coisa diferente que ele não fazia nos projetos anteriores, mas naquele especificamente surgiu. Qual o problema disso? Retrabalho, desperdício, prejuízo, às vezes para o construtor, às vezes para o dono da obra, dependendo de como foi feito o contrato. E isso parece uma coisa difícil de acontecer, mas não é não, tá? É muito comum de acontecer. A gente vê obras sendo executadas com alguma variação em relação ao projeto. Inclusive, isso já aconteceu comigo, por uma falha do encarregado de não ter analisado bem o projeto. Ele executou uma coisa a mais do que o projeto pedia. E aí eu, como engenheiro, fui conferir, passou despercebido, eu estava muito ocupado com outras coisas e olhei por alto, acabei liberando a execução e depois que estava pronto, tá lá a desgraceira. A gente teve que quebrar, teve que ajustar e todo o prejuízo veio para o nosso bolso porque no contrato a gente tinha fechado uma execução por empreitado. Então, repito, fique atento ao projeto, mesmo que você já tenha experiência, mesmo que você já tenha executado dezenas de vezes aquele mesmo serviço, confira o projeto porque em alguns casos tem uma pequena variação e aí se você não olha, acaba passando despercebido. Beleza? E a segunda coisa que eu vejo a maioria dos construtores fazendo é não distribuir o desembolso da obra. Quando eu digo distribuir, é diluir ao longo da execução da obra o pagamento ou que o cliente vai fazer ou que o construtor vai desembolsar. E por que isso é importante? Porque além de agregar mais segurança, mais confiabilidade para o contratante, porque ele vai pagar o avanço da obra de acordo com o avanço da construção. Por exemplo, tem construtor que me diz, eu quero 50% do valor do meu contrato para eu começar a obra. Então, dependendo do volume, dependendo do valor desse contrato, se for uma coisa muito alta, o cliente, o contratante, pode ficar com o pé atrás, porque você pagar de cara no primeiro dia já metade de tudo que vai ser executado, enquanto o cara ainda vai começar, é muito arriscado. Se não for uma pessoa de confiança, ele pode executar ali uma semana, 2 semanas e, sei lá, ficar doente, ter um problema, quebrar o pé e não ir mais fazer a obra e o dinheiro está na conta dele. Então, quem é que vai assumir esse problema? Então, isso eu aprendi na prática, apanhando na execução de obras. O que a gente faz hoje é diluir o pagamento, o desembolso das obras ao longo do cronograma de execução das obras. Se a gente vai passar 3 meses executando uma determinada estrutura, então o pagamento é
diluído ao longo de 3 meses. E assim, toda vez que o cliente desembolsa um valor, geralmente, no começo não, porque a gente ainda está avançando com a construção, mas quando chega do meio para o fim, geralmente, quando ele paga, aquela quantidade de serviço que ele está pagando já foi executado. Então, é muito seguro para ele, para o contratante, e para nós também é bom, porque a gente sempre vai ter fluxo de caixa, se for bem administrado, lógico, a gente sempre vai ter fluxo de caixa para poder continuar executando a obra, continuar contratando mão de obra, continuar comprando material e continuar avançando com a construção da forma que tem que ser feita. E a terceira coisa que eu vejo muitos construtores fazendo é não escutar o contratante. Cara, preste atenção. Quem é que está pagando a obra? De quem é o dinheiro daquela construção? É do contratante, é do cliente que te contratou para executar a obra dele. Então a obra é dele, o dinheiro é dele e você tem que fazer exatamente o que ele quer, não é o que você quer. Se o dinheiro for seu, se você está pagando pela obra, aí sim, você faz o que você quiser. Mas enquanto contratado pelo cliente, você vai fazer o que ele quiser, porque o dinheiro é dele e ele vai gastar o dinheiro dele com o que ele quiser, não é você que vai decidir isso. Então é muito comum, inclusive amigos meus, relatarem que estão fazendo uma determinada obra e aí o cliente diz que não quer mais fazer aquele serviço, quer fazer outro, ou que quer mudar uma besteira, que quer mudar outra, e eles não fazem porque simplesmente decidiram não fazer, porque foram contratados para executar esse determinado tipo de serviço. E durante o andamento, o cliente decide não fazer e eles não aceitam. Se eles foram contratados, eles vão executar. Então, é isso que eu estou falando. Você tem que escutar o seu cliente. Afinal de contas, é ele que está pagando. É ele que está aplicando o recurso para construir aquele empreendimento e é ele que vai dizer o que tem que ser feito. Se no meio do projeto ele quiser mudar tudo, quiser derrubar a casa e fazer de novo, você vai fazer. Agora, lógico, vai cobrar por esse serviço extra que você vai executar. Você vai passar orçamento, vai cobrar ele e se ele autorizar, o dinheiro é dele, o pagamento é dele, você vai ter que executar. E se você não fizer, pode ter certeza que ele vai encontrar alguém que faça. E a quarta coisa que muitos construtores fazem de errado, e essa especificamente tem muita influência do cliente também, é executar serviço de graça. Cara, eu fiz isso muitas vezes, várias vezes, na maioria das minhas obras, para ser sincero. A gente é contratado para fazer um determinado lista de serviço que a gente chama de escopo do projeto, né? É o escopo do projeto, é todos os serviços que a gente vai executar naquele determinado contrato. E em 100% dos casos, até hoje não existiu nenhuma obra que a gente executou aqueles serviços e encerrou o contrato. Em 100% dos casos aparecem coisas extras, sempre aparece uma mudança, sempre aparece uma coisa que foi prevista e o cliente não quer mais e quer fazer de outro jeito, ou quer fazer algo a mais, ou quer fazer algo a menos. Sempre, em 100% das obras que a gente executou até hoje, ocorreram mudanças. Então o que acontece? No começo, para querer agradar, para querer me sair bem com o meu cliente, deixar ele satisfeito, aquela coisa, eu fazia muita coisa de graça. Então o cara pedia, Tiago, não tem uma janela aqui, abre uma janela aqui. Beleza, patrão, a gente abre, fazia uma janela. Tiago, esse muro aqui está muito baixo, dá para tu aumentar um pouquinho? Na hora, a gente ia lá, aumentava o muro. São pequenos serviços, pequenas coisas que oneram um pouco a execução. Só que, na maioria dos casos, quando você junta de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, quando chega no final do contrato, isso se transforma num pocão enorme. Então, velho, conselho pela experiência de execução. Não faça serviço de graça. Eu sei que muitos clientes não vão gostar, vão achar ruim, e isso não é só uma segurança para o construtor, mas também para o cliente, para o contratante. Porque imagina, você contratante, você colocou um construtor para fazer uma determinada casa, lá uma determinada obra, por X mil reais, sei lá, 100 mil reais. E aí no meio do andamento você vai pedindo para ele fazer outras coisas. Muda isso aqui, bota isso maior, estende um pouquinho e tal. Quando for do meio para o final do contrato, antes de terminar o contrato, o que é que vai acontecer? Vai acabar o dinheiro da obra, você vai ter pago todo o empreendimento, provavelmente. Ele vai ter gasto todo o recurso que você pagou na execução do serviço e nos serviços extras que você pediu. E aí pode acontecer dele não ter mais dinheiro para terminar a sua obra. E aí? Olha que coisa chata. Fica ruim para o construtor, ele trabalhou esse tempo todo, teve prejuízo, não teve lucro, só fez perder tempo, e fica horrível para você, que você aplicou todo o recurso e não conseguiu finalizar o que foi previsto. Então, segurança para ambos, tanto para o contratante quanto para o construtor. Surgiu serviço extra, surgiu modificação de projeto, modificação de escopo do contrato, tem que se realizar um orçamento. Nem que seja um orçamento simbólico, algo baratinho ou só um complemento de material. Às vezes eu cobro só o material, se for uma coisa que dá para assumir a mão de obra. Às vezes eu cobro só a mão de obra. Enfim, eu tento chegar no meio termo o mais acessível possível para o meu cliente. Agora, o que não pode de jeito nenhum é fazer esse serviço de graça, porque no final do projeto pode ter certeza que esses pequenos serviços de graça vão impactar muito o seu fluxo de caixa.
E para finalizar, a quinta e última coisa que muito construtor, e não só construtor, esse especificamente também vai para os projetistas. Se você é projetista, fica ligado que isso é muito comum de ver atualmente. O contratado, seja o projetista ou o construtor, faz o que acha melhor e não o que o cliente quer ou acha bonito. Então vamos lá, ilustrando com uma história real. Recentemente, em uma das casas que a gente veio construindo, no final da obra, eu acho que com mais de 80% de andamento da execução, um dos clientes, que eram vários clientes, então um dos clientes dos contratantes, contratou um arquiteto para ajustar algumas coisas, deixar mais bonito, deixa mais bonito o muro, deixa mais bonito, sei lá, a área de lazer, a piscina, enfim, para mudar no final. E aí o que acontece? A gente já estava com muito da obra avançado, muito avançado. A gente já estava com um cronograma bem redondinho, bem definido para terminar a obra naquela determinada época. E nesse meio do processo entrou uma pessoa, um outro profissional, para ajustar coisas e mudar coisas e a obra andando. E a gente não poderia esperar respostas, não poderia esperar as mudanças. Enfim, foi muito desgastante, tanto para nós, para mim principalmente, né, que era o contato direto com o projetista, quanto para ele, que estava projetando uma coisa, correndo contra o tempo, porque a gente já estava com a obra já finalizando. E aí o que acontece? Em muitas conversas com esse projetista, eu escutei a palavra: não dá para fazer isso porque fica feio. Cara, sinceramente, se o cliente disser eu quero construir feio, eu vou construir feio. Cara, o dinheiro é dele, bicho. Ele bota o dinheiro onde ele quiser. Se ele quiser fazer um muro de lama e me pagar para isso, eu vou fazer um muro de lama. Se ele quiser fazer um quarto de papelão e me pagar para isso, eu vou fazer um quarto de papelão. Agora, o que é que eu posso fazer? Orientá-lo. Se ele não tem a instrução, se ele não tem o conhecimento técnico, eu vou orientá-lo. Vou dizer, olha, um quarto de papelão, se der um vento, ele vai desabar. Se chover, ele vai molhar, vai estragar, enfim. Tem certeza que você quer um quarto de papelão? Se ele disser, eu quero um quarto de papelão, show de bola, eu vou lá e faço para ele. Cara, o dinheiro é dele. Eu estou instruindo ele, eu estou dando a orientação a ele. Se ele quer fazer, eu vou fazer. Então, quem vai decidir se tá feio ou se tá bonito é o cliente, é o contratante. A não ser que ele diga, projetista, eu não tenho conhecimento, eu não sei o que é feio e o que é bonito, você tem o livre-arbítrio de decidir o que é feio e o que é bonito, não faça por mim. Aí sim, nesse caso, o cliente abriu mão desse direito dele e definiu o que tem que ser feito e passou para o projetista, que não era o caso desse contrato, porque muitas vezes o projetista dimensionou estruturas, sei lá, 2, 3 vezes maiores do que o que tinham sido previstas, muito onerosas, muito caras, e o contratante, ao ver aquilo, disse, não, sem condições, eu não tenho dinheiro para isso, eu quero uma coisa simples, como a gente tinha combinado no começo, e se é feio ou se é bonito, quem decide sou eu, porque eu sou o dono da casa, eu estou pagando por isso. Beleza, deu para entender? Então, construtor, projetista ou cliente, no final das contas, quem vai decidir o que é feio, o que é bonito, o que é bom ou o que é ruim é quem está com o dinheiro na mão, é quem vai pagar pela execução do serviço. Esse sim é o proprietário, é o dono do que vai ser construído e é quem dá a palavra final do que é bonito ou do que é feio ou do que é bom ou do que é ruim. Show de bola? Então era isso que eu queria te passar nesse vídeo. Espero que essas informações te ajudem, seja você construtor, seja projetista ou seja contratante, a melhorar a execução das suas obras e quem sabe evitar muitos problemas que eu já tive nas minhas obras, simplesmente por ter cometido ou por pessoas estarem cometendo esse tipo de erro. Beleza? Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.